Muito bom estar aqui. Estou aqui agradecido a Rogério, à Escola Bíblica, por mais essa oportunidade de estar falando aqui para os irmãos e as irmãs. Aliás, hoje é mais irmãs, né? As mulheres hoje estão dominando, né? Aliás, as mulheres sempre dominam, né? E ao contrário do que possa parecer, no tempo de Jesus também era assim, né? Também era assim. As mulheres, Jesus deu uma abertura para as mulheres de forma tremenda, né? Porque as religiões daquela época, né, não, a própria estrutura social da época não consideravam as irmãs, né? As mulheres, crianças, né, não contavam muito, né? As mulheres, então, é uma coisa séria. Hoje a gente ainda pode ver lá, ali no Afeganistão, que ainda é um resquício daquela época, né? Ele se mantém naquela época com usos e costumes, e a gente vê como é o problema das mulheres. E então, essa semana, o Rogério me falou há uns 15, 20 dias, e eu, como sempre, eu deixo para fazer de última hora. E hoje à noite, ontem à noite, eu comecei a escrever o que eu gostaria de falar, que já estava tudo na cabeça, né? A gente coloca tudo na cabeça. E o Senhor foi me direcionando, irmãos. E eu estou falando das mulheres, e isso tem muita ligação com as religiões, não é? E quando Jesus veio cumprir o seu ministério na sua passagem aqui na Terra, ele não veio criar religiões. Ele não criou nenhuma religião. Ele não queria confrontar o judaísmo, qualquer outra religião que estivesse lá. Não. E ele, para isso, porque ele é Deus, ele não precisa da nossa ajuda. A religião precisa da nossa ajuda. A religião busca a nossa ajuda. A religião impõe a nossa ajuda, não é verdade? Mas Deus não precisa da nossa ajuda, porque Ele é Deus. Ele é Deus, é onipotente, onisciente, onipresente, é o ser supremo. Então, muito mais do que uma religião, Jesus veio entre nós, e por isso a revolução que ele fez em todo o mundo, até ao ponto de mudar as datas antes e depois de Cristo, né? Que coisa maravilhosa. Ele criou um novo modo de viver. E quando você cria algo novo, um novo modo de viver, você bagunça aquilo que está estabelecido, não é verdade? Aquilo já, tanto assim que ele diz, uma nova aliança, né? A nova aliança já estava velha, já tinha que desaparecer. Não que ele renegasse as suas leis, a lei de Moisés, mas Jesus aboliu os dogmas religiosos, as imposições religiosas. Ele aboliu as ordenanças da lei de Moisés, da forma como eram seguidas, com ensinamentos de homens. E ele fez tudo isso de uma forma tão maravilhosa, com amor e sem impor nada a ninguém. Não é verdade? Quando ele diz em Mateus, queria que vocês meditassem nisso, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, se alguém quiser, você não é obrigado, não. É se você quiser. É o verbo querer, não é? Depende, o convite é feito, aquele convite maravilhoso que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e ouvirei de mim. É mais ou menos isso, eu não estou lembrando tudo isso, mas é um convite maravilhoso que está sempre presente até hoje. Jesus está chamando ele sem obrigar ninguém. Não existe os dogmas, as obrigações, a ajudinha que muitas vezes querem dar a Deus. Ele faz, se alguém quiser. Essa palavra veio a mim, irmãos, porque eu vejo no tempo atual tanta coisa, tantos movimentos visando ajudar a Deus e se mete na política, na cultura, porque o evangelho é o evangelho, as boas novas, a sã doutrina, ele está umbilicalmente relacionado e ligado à vida social. Jesus, quando veio aqui, na humanidade dele, ele viveu aqui como homem. E ele falou, mas o meu reino não é deste mundo. E quando ele ora ali pelos discípulos, ele diz, eles não são daqui, mas eles estão aqui, portanto, livram do mal. Mas eles estão aqui. Nós vivemos aqui. Então, eu vi na semana antepassada, semana retrasada, um projeto. Eu estou falando um exemplo aqui, irmão, que foi o que me veio à cabeça quando vi isso, de um projeto religioso, evangélico, que nós já vimos isso, eu já vi isso no auditório, eu já vi aquele rapaz lá, o pastor, né, pregar, que diz assim, eu resolvi esperar. Né? É sobre o sexo antes do casamento. É um projeto maravilhoso, muito bom, né? Porque evita a gravidez precoce, essas coisas todas, muito bom. Mas eu vi na Câmara de Vereadores de Vitória esse projeto sendo apresentado na Câmara de Vereadores e passou, os vereadores aprovaram, e hoje vai se transformar numa lei. E eu me perguntei, eu disse, como é que isso vai funcionar? Como é que vai fiscalizar? Como é que vai ser? É um negócio para a gente... Então, eu chego à conclusão que são coisas que são feitas, essa ajudinha a Deus. Não estou criticando o projeto eu sou favorável, tudo bem. Mas a forma como as coisas da religião são aproveitadas, disfarçadas de ajudinha a Deus, em proveito próprio. Isso aí vai agradar os evangélicos, vai render votos para o vereador que apresentou o projeto e se transforma numa peça política eleitoral. Entende, irmãos? Como naquele tempo. Nós vimos anteontem um pastor sendo alçado a ministro do Supremo Tribunal Federal porque ele é terrivelmente evangélico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como ele também não tem nada a ver se ele fosse terrivelmente espírita, terrivelmente não sei o quê, não interessa, ele tem que conhecer leis. Aí o Supremo, ele tem que ser evangélico, ele tem que... Lá é a lei. E a lei, no direito,
A Bíblia está presente. O direito romano está presente na Bíblia. A filosofia grega está presente na Bíblia. Paulo era um estudioso, Paulo conhecia tudo isso. Então, são peças que são feitas com outros objetivos que não adorar a Deus, ou pregar a sua palavra, ou difundir o evangelho. Nós temos hoje no Brasil uma bancada evangélica. Se você souber responder para que serve essa bancada evangélica, nós temos a bancada evangélica, a bancada da bala, que defende as armas, e a bancada do boi. É o BBB, Bíblia, Bala e Boi. Eles estão juntos lá. Os interesses são outros, não é a Igreja de Cristo. A bancada evangélica quer o quê? Concessões de televisão, de rádio, isenção de impostos para os pastores ficarem mais ricos, como no tempo de Jesus. Jesus, quando veio, ele veio contra esse tipo de coisa, contra a opressão religiosa. Ele veio contra a opressão do Império Romano. E a pregação dele ia de encontro, batia de frente com toda a dominação. Porque ele veio para nos libertar de todo jugo, para nós termos o jugo dele, que é leve, porque é baseado no amor. Hoje nós temos outro império. Hoje nós temos outro império. Como Jesus contestou a divindade do imperador romano, que tinha que falar: Ave César, César é o Senhor. E os nossos irmãozinhos lá diziam: não, Jesus é o Senhor. E ele dizia: o meu reino. E o imperador, que se achava um Deus, nada fez para impedir que ele fosse crucificado pelos sacerdotes, por aquela elite religiosa e política que se sentiu incomodada com o novo conhecimento que ele pregava, que chamou a atenção de um homem, Nicodemos, que foi lá às escondidas para saber o que é que estava acontecendo. Hoje nós temos um outro tipo de império, os Estados Unidos, de onde vêm as teologias que nós abraçamos, os modismos, de onde chegou a teologia da prosperidade, a teologia da troca, vem de lá. Um país que tem até uma meca que os brasileiros gostam muito, que chama Miami. É uma espécie de meca para os brasileiros. E tem outra, a Disneylândia, é a meca do consumismo, do prazer. A Disneylândia é bruxaria pura, que são vendidas às nossas crianças como se fosse fantasia. É o reino da bruxaria, é o reino do homossexualismo, com as suas produções na Disneylândia, inclusive em desenhos infantis. Tudo isso como uma religião, meu irmão, e que nos são vendidos. Sobre lideranças religiosas, Jesus disse, vou ler aqui: Fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo ser observados pelas pessoas. Por isso,
fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Eram meros religiosos. Como hoje nós temos meros religiosos. No Evangelho de João 1,31, Jesus chama para si a liberdade de ser o libertador. Depois dele quebrar a estrutura religiosa ao perdoar a mulher adúltera, de acolher, ele acolheu aquela mulher que cometeu um pecado terrível. Ele não acolheu o pecado, mas acolheu a mulher que seria apedrejada. Ele disse, vai, não peques mais. Mas ele a acolheu, ele a perdoou. E logo em seguida, quando nós vamos lendo ali no Evangelho de João, nós chegamos no capítulo 8, que ele começa a falar que ele é o pão da vida, que tem que comer a carne dele, quer dizer, os ensinamentos, ouvir a sua palavra. E as pessoas vão embora. E ele diz assim, por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra. Veja bem, eles não entendiam porque eles não podiam ouvir. Aí ele faz uma coisa muito dura. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Irmãos, a questão da religião é muito séria. Eu vivi isso desde o início. Eu lembro que eu fui criado num lar extremamente religioso, católico. Me colocavam naquelas coisas lá e eu não gostava, embora criança. Eu me lembro que quando foi feita a primeira comunhão, fizeram uma roupa branca, um paletó, uma calça curta, eu tinha meus 8 para 9 anos, eu acho. Gravatinha borboleta, amarelo, eu lembro como hoje. E me levaram para aquele negócio lá. Eu estava até bonitinho, eu sei. E eu tomei aquela coisa lá. Depois me botaram na cruzada, que era uma faixa amarela que passava aqui por cima. Mas eu não me sentia bem com aquilo, mas era a religião da minha família. Era do meu pai, que foi quase padre, da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó, sei lá quem, todo mundo. Era todo mundo religioso. Era religião. Era aquela religião. E quando chegaram, uma vez eu lembro, quando chegaram ao lado da nossa casa, uma igreja de crente, e meu pai falou, não quero conversa com esse povo aí, que esse povo é de crente, é crente. E a casa era uma espécie de um armazém que foi transformado numa chamada igreja. E eles moravam assim numa casa ao lado. E nas portas do armazém, eles construíam botavam tijolos para fazer janelas. Não ficar aquele monte de porta, eles faziam janela. Subia os tijolos até determinada altura e ali fazia a janela, entendeu? E nós, 12 anos, 13, por aí, mais ou menos, a gente chegava à noite, não que meus pais, que os nossos pais mandassem, e nós derrubávamos aquela construção. Nós metíamos o pé, derrubava e tal, e no outro dia eles construíam aquilo ali. E a gente chegava, derrubava novamente. Eram umas 3, 4 vezes nós fizemos isso.
E nós desistimos porque eles insistiam e não pararam. E a chamada igreja ficou de pé. E começaram a cantar hinos. E meu pai e os vizinhos lá católicos, todos desesperados, porque era outra religião. Como meu pai também não gostava de um tio, aquele tio bem parente da minha mãe, da minha avó, do lado da minha avó materna, né? Minha avó materna era um sangue de índio com negro. E tinha o tio Rufino, o nome dele, era um negro. E ele era ligado à religião dele, era a religião essa de matriz africana, que vinha lá do país de onde vieram os antepassados deles. E aquilo era terrível, que era macumba. Aquilo era coisa do demônio. Macumba. E eu até, já convertido, há 23 para 24 anos, eu, quando via essas manifestações de religiões aí, às vezes aqui em Camburi, eu dizia, isso é macumba, isso é coisa do demônio. Porque era outra religião. E aí entra um fator muito cruel, que é o preconceito racial e étnico. A macumba, esse título pejorativo, foi dada pelo colonizador branco para religiões dos pretos. Então, o macumbeiro é o preto, o pobre, o oprimido. Nós achamos, eu fazia isso até bem pouco tempo, que é demônio. Mas eu não fazia, veja bem, irmãos, que eu não fazia o mesmo, não dava o mesmo tratamento ao catolicismo, por exemplo. Hoje existem cultos ecumênicos. A formatura de fulano vai ter um culto ecumênico e nós vamos, nós cuidamos, os padres, nós aceitamos porque é a religião do branco. Entende, irmãos? Mas a religião do preto é demônio. Mas o catolicismo é demônio, é bruxaria também, mas nós não enxergamos assim. Entende? O espiritismo se aceita, fulano é espírita, mas se aceita. O budismo até que se aceita, vocês não falam que é demônio. E você vê hoje pessoas que dizem aquilo é demônio. E tem demônio mesmo, eu estou dizendo que tem demônio, não, tem demônio. Como tem demônio nas imagens católicas. Entendeu o que eu estou falando, meus irmãos? Tem demônio nas imagens católicas. Tem demônio quando você fantasia seu filho de Thor com um martelão. Thor é um demônio, mas é branco, louro, de olhos azuis. Então não existe esse preconceito. São os dogmas religiosos, racistas, dominadores, opressores. Jesus veio quebrar tudo isso. Né? Ele quebrou tudo isso. E daí ele começou a ser odiado. Ele quebrou a divindade, ele quebrou a economia. Ele quebrou a obediência do sábado. Ele disse, eu sou o senhor do sábado. Que negócio de sábado? Eu não posso curar, não posso trabalhar. Eu sou o senhor do sábado, eu sou o senhor de todas as coisas. E ali Jesus fez o seguinte, criou um novo modo de viver. Criou a igreja. A igreja de Jesus é acolhedora, é inclusiva, não é hierarquizada. Nós temos uma coisa tão bonita que eu acho quando nós
discutimos hoje, está tão na moda discutir democracia, feminismo, essas coisas todas. Meus irmãos, se nós abrirmos... Como é que está meu tempo? Tá bom. Se nós formos no livro de Atos, antes eu quero falar Jesus. Jesus, muitas mulheres acompanhavam Jesus, elas sustentavam o ministério deles, inclusive a mulher de Herodes. E se nós abrirmos no livro de Atos, quando fala ali, tinham tudo em comum, até vendiam e davam tudo em comum. E quando a gente chega em Atos 6, deixa eu ver se eu acho aqui, Atos 6. Atos 6, meus irmãos. Vou aproveitar e ler aqui. Que coisa maravilhosa. Isso o Senhor já tinha na glória, e os seus discípulos, a igreja já fazia isso. Veja bem, olha aqui. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas da distribuição diária de alimento. Veja bem, a reclamação de onde partiu? Das mulheres. E não eram hebreias, eram mulheres gregas, convertidas. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E lá na frente diz, de sorte que crescia a palavra de Deus. Meus irmãos, essa passagem é maravilhosa. Eles reuniam a assembleia e elegiam. Os diáconos foram eleitos pelo povo. Isso é democracia. Não foram assim escolhidos a dedo pelo pastor, pelo chefe da igreja. A igreja, a Assembleia do Senhor, dos salvos, elegia diácono, elegia presbítero, era o povo, era uma comunidade realmente. E Jesus fez isso com os marginalizados, os desvalidos, quando ele reuniu os seus discípulos, quando ele reuniu a sua equipe, né? E mandou ide por todo mundo e pregai o evangelho. E isso provocou insatisfações, ao ponto do Nicodemos ir lá, escondido à noite, que ele tinha receio de dizer, vou saber quem é esse homem, o que é que ele está fazendo isso. E foi lá e fez aquela célebre pergunta, né? Escondido para ninguém ver. Nicodemos era mestre, era um intelectual da época, um homem sábio, né? E o Senhor disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que haver uma transformação. Eu não estou pregando religião, Nicodemos. Não se trata nada disso que vocês estão falando lá na sinagoga, faça isso, não faça aquilo, aquilo ali não pode, isso não pode, não é isso. Eu vim para libertar de qualquer jugo e as pessoas fazerem sua escolha. Por isso que ele diz, por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós temos, eu senti agora, nós estamos passando por uma época que nós estamos aí, a religião vem assim,
é manifestada de uma forma muito terrivelmente absurda. É a época do chamado Natal, que nós celebramos, evangélicos celebrando o Natal. Não tem nada a ver com o que Cristo pregou. Tem evangélico que faz árvore de Natal na sua casa, bota guirlanda de coroa de gente morta na porta, pensando que está abafando. Bota o Papai Noel, criado pela Coca-Cola em 1947, aquela bota preta, rota vermelha. Aquilo foi uma peça de propaganda da Coca-Cola. Né? A guirlanda, de onde é que veio isso? E nós temos que ver, nós temos que compreender. Aquilo veio dos celtas, dos povos celtas, dos druidas, que hoje tem muito que chamam da Wicca, e praticam feitiçaria, encantamento, magia. Mas nós aceitamos. Mas a religião dos pretos é macumba. E a gente vê muito preto evangélico dizendo aquilo é macumba, é demônio. E isso aí, meus irmãos, é demônio puro. Na casa de evangélico é cheio de demônio aquilo, de evocação de seitas pagãs. Se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver Nimrod, um dos descendentes de Noé, do filho de Noé, de Cush. Nós vamos ver quem foi Nimrod, poderoso caçador, que criou a Torre de Babel, que casou com a própria mãe, Semíramis. Isso não está na Bíblia, mas está nos escritos de Eusébio, está nos escritos livros hebreus e sírios. Casou com a própria mãe, Semíramis, que depois virou a rainha Estara, e que plantou uma árvore a sua sepultura e o povo ia adorar. A Bíblia fala em Levítico, a Bíblia fala em Números, os reis que faziam saltos, plantavam árvores para adorar. A árvore de Natal vem daí, meus irmãos. E as pessoas fazem isso e esquecem o Senhor que nos deu a salvação, Jesus Cristo, que não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era comemorado o Deus Sol. Pelos egípcios, é o Deus Sol. Mas vamos comemorar, vamos fazer banquetes, vamos dar presentes, vamos encher a cara e vamos dizer que estamos comemorando o Natal. Quando o Senhor veio e nos pede, a Bíblia nos pede, para nós comemorarmos a morte de Jesus e a sua ressurreição, pois pelo seu sangue que nós fomos salvos. E é pelo seu sangue que nós podemos vencer as atrocidades e os demônios, pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, quando ele diz ali, quando eu vejo esses homens terrivelmente evangélicos, essa bancada evangélica, a igreja evangélica adotando um posicionamento totalmente contrário àquilo que Jesus pregou. Totalmente contrário. Aí eu vejo o quanto é verdadeiro aquilo que está em 1 João, que ele diz: filhinhos, provai de onde vêm os espíritos. Filhinhos, provai de onde vêm os espíritos, para ver se eles vêm de Deus. 1 João. Porque muitos falsos profetas já estão espalhados pelo mundo. Já naquela época, meu irmão, estão aqui as correntes teológicas que vêm do Império do Norte,
os modismos que vêm do norte, os pastores com seus ternos de lantejoula, luxuosos, os pastores com jatinho. Isso é religião, meus irmãos. E Jesus abominou a religião. Eu lembro agora do irmão Valtir, que ele falava assim: a minha religião eu joguei na lata do lixo. O irmão Valtir falava isso, uma vez ele falou isso comigo. Ele já pregou lá no auditório também. A minha religião eu joguei na lata do lixo. Eu tenho amigos que perguntam: Junquilho, você agora virou doido, você é evangélico? Eu digo: não, tudo bem que eu seja doido, mas eu não sou evangélico, não. Pode tirar isso, não sou negócio de evangélico, não. Eu sou cristão e sigo o evangelho de Jesus. Ou tento seguir. É a minha batalha diária. Porque essa transformação é todo dia, meu irmão. É todo dia a gente encontra as setas do diabo querendo nos impedir. E você tem que estar alerta para isso, e você tem que estar alerta para o que as novas correntes de teologia fazem. Eu escrevi um livro sobre isso. E agora vou dizer aos irmãos, Eli já leu, que ele já me falou que leu. Deve estar saindo a segunda edição aí agora do meu livro, Fogo Estranho no Altar. Daqui a mais uns meses sai a segunda edição, com algumas correções que eu fiz. Entendeu? E Jesus nos alerta para a mentira. Porque a mentira, eu já falei aqui, é coisa do diabo. E a Bíblia diz: há muita teologia baseada na mentira, com a letra morta. E a letra morta mata, e o espírito vivifica. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, eles não entendiam aquela linguagem. E nem podiam entender. Eles achavam que era pão, que era coisa material, e não aquelas coisas miraculosas que ele fazia, porque ele age no sobrenatural. Jesus é Deus. Ele não pode ser comparado com as coisas do mundo, embora ele atue aqui. E ele jogou os discípulos e nos jogou aqui como ministros de uma nova aliança, cada um de nós. Não é só aquele que sobe no púlpito, aquele que tem um título, que tem a função, que tem o ministério, porque meu ministério é esse. Todos nós temos o ministério de Jesus. Todos nós, irmãos, quando nós somos apanhados com Romanos 10, 8, quando diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, aleluia, e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim foi desde o princípio. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa. Você confessa aquilo que já foi transformado. O coração aqui significa a sua alma, o seu interior, a sua consciência, quando você já está debaixo do jugo do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando você passa por aquela transformação que está lá em Romanos 12. Não é a religião, irmãos. Fugir da religião. 2 Colossenses diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.
Amém, meus irmãos? Quando Jesus disse, fala isso, duro para os seus discípulos, eles vão embora. E os últimos que ficaram, ele diz, vocês também não querem ir? E Pedro diz, aonde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa palavra que eu falei aqui, que eu estou falando sobre religião, que nós não confiemos em religião, em coisas humanas, em palavra dita por homens, muitas vezes cheia de mentiras, porque o objetivo é político. Nós está na moda no Brasil hoje. Usar Deus com objetivos políticos. Só políticos. Tem até gente que diz que é evangélico e não é evangélico. O presidente da República se diz católico, mas foi ser batizado no Jordão por um pastor que hoje está na cadeia por corrupção, o pastor Everaldo. Eu não estou julgando ele, mas ele está preso por corrupção. Tem outro que diz que houve uma concentração e pressão de pastores para que o ministro do Supremo fosse um pastor. Que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com outra. A religião impõe coisas. Na Assembleia Legislativa, que eu vou todo dia, eu cubro todo dia, antes de começar as sessões, chama um cidadão lá, um deputado, e diz, e agora vamos ouvir um capítulo da Bíblia, e fazem até gozação. É chacota. E agora o deputado Danilo Baiense conhece de cornos, e fica todo mundo rindo, fazendo chacota. Eu fico olhando aquilo e todo mundo, é agora em posição de respeito, e todo mundo sobe e fica lá assim, os deputados, e o Danilo vai lá e fala, quando ele não está, é outro lá, e todo mundo fica de gozação. Mas é porque a religião entrou no Estado, tem que fazer. Jesus não precisa do Estado. A religião, sim. Jesus não precisa de nada. Jesus é o Senhor. E a Ele nós devemos dar graça a Deus. O Estado é o Estado. A política é a política. Jesus está afastado dessas coisas, mas Ele atua nessas coisas. Amém, meus irmãos? Porque política todos nós somos. Nós fazemos política em casa, nós fazemos política no trabalho, nós fazemos política na chamada igreja. Política é a administração das divergências. Não estou falando política partidária, de partido político. Eu estou falando é a administração de divergências. E Jesus fez isso muito bem. E ele batia quando tinha que bater. Não bater fisicamente, mas ele era duro. Quando ele disse, o pai de vocês é o diabo, religiosos, porque se firmou na mentira e ele é o pai da mentira. A religião é mentirosa, porque ela cria os dogmas que lhe interessam. Ela levanta aqueles que lhe interessam porque existem por trás disso o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Irmãos, eu termino por aqui declarando com toda a minha alma, com todo o meu ser, Jesus é o Senhor e Ele está acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos?